Olá a todos e todas, queridos colegas, advogados e advogadas. Hoje nós estamos aqui com uma estrela maravilhosa, o James Walker, que é nosso conselheiro da seccional, professor, presidente da Anacrim e agora em primeira mão para vocês, nosso presidente honorário da Comissão de Direito Penal aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção MEA. Eu falo para vocês, gente, que o MEA é muito abençoado e eu te agradeço muito, James, por aceitar o nosso convite. É uma grande honra. Você é uma pessoa muito bacana, abençoada, com conhecimento enorme e que a gente agradece. Sabemos que você não tem tanto tempo assim para dispor para a gente, mas essa tua disponibilidade é tudo para a gente, tá? Para nossos advogados, para a jovem advocacia. Esse homem é maravilhoso, gente. Olha, sou sua fã número 1, hein? Obrigado. Tá bom? Obrigado. Bom, eu queria dar bom dia, antes de tudo, a todas e todos. Dizer que é uma alegria, além de uma honra enorme, poder estar aqui na subseção do MEA, da Ordem dos Advogados do Brasil, um lugar onde eu me sinto em casa, justamente porque de tudo que a minha presidente Grácia falou, eu acho que o que eu tenho de mais relevante na minha vida é o ativo das minhas grandes amizades. Ser amigo de pessoas como você, como a Soninha, o Pedro, sabe, a Lohane que está aqui, o pessoal todo que está aqui em volta. Ter amigos como vocês é o que faz a diferença na nossa vida. Na caminhada a gente vai construindo muita coisa. E as amizades solidificam a nossa caminhada, fazem com que a estrada seja melhor pavimentada quando a gente anda ao lado dos melhores, né? Quando a gente anda, se quer ficar bom, ande com os melhores, né? E é o que eu tenho feito. Eu estou aqui com a minha presidente, estou muito honrado com esse convite e eu vim hoje falar aqui para os meus pares, para a advocacia. Eu vim falar para a advocacia não só do Meyer e do grande Meyer, mas para todos vocês que estão nos assistindo, estão nos dando a honra e a satisfação da companhia de vocês. Para nós é uma alegria muito grande. Eu vim falar aqui e me foi colocada a possibilidade de falar de um tema, e eu queria falar rapidamente de uma questão que, para nós que advogamos na advocacia criminal, Grácia, é um tema muito caro. Eu queria falar rapidamente, porque o tempo, nós sabemos, de uma live é muito curto, algo em torno de 40 minutos. Eu queria tratar aqui sobre o devido processo legal, ou seja, falar da importância do devido processo legal na perspectiva do processo penal brasileiro, mas não é só do processo penal brasileiro, porque o devido processo, a partir da leitura do artigo 5º, inciso 54 da Constituição da República, o devido processo ele se aplica a todos os processos judiciais e administrativos. Portanto, o que eu vou dizer aqui agora tem aplicabilidade a você, que é advogada ou advogado criminalista, mas a todos vocês, colegas iniciantes, que já têm uma estrada, advogados sêniores, mas que lidam com o processo diuturnamente e que devem entender a relevância desse princípio do devido processo legal. Olha, Grácia, o que tem acontecido diuturnamente no exercício da advocacia é algo que nós lamentamos profundamente e lamentamos tanto quanto combatemos, que é a violação das prerrogativas da advocacia. Isso tem sido um tema recorrente, a gente assiste em lives, em publicações das redes sociais, advogadas e advogados sendo diuturnamente violados nas suas prerrogativas. Evidentemente que existe um lado, que é o lado do autoritarismo de quem exerce algum poder estatal. Existem pessoas que não sabem lidar com o poder que detêm nas mãos, mas existe um outro lado que eu gostaria de destacar, de nós, membros da advocacia, fazermos a nossa meia-culpa. Tudo que nós pudermos cobrar do outro, nós cobraremos. E aqui nós temos uma representante de classe, uma líder da Ordem dos Advogados do Brasil, de uma subseção das mais importantes do nosso Estado, a nossa presidente Grácia, ela combate essa violação diuturnamente das nossas prerrogativas, mas tudo que nós pudermos fazer em relação ao outro será feito.
mas nós temos que fazer uma autocrítica e pensarmos o que nós temos que fazer de dentro para fora, em relação a nós mesmos. E é isso que está faltando na advocacia, no exercício diário e na conformação dos seus objetivos de estruturação de conhecimento, de alargamento da capacidade cognitiva, de compreensão do que é o direito, a justiça e o processo. Então, esses fatores fazem com que o advogado e a advogada precise se preparar um pouco mais para chegar no balcão da delegacia, no balcão do fórum ou das repartições públicas. Eu falo do advogado e da advogada conhecer mais, 1, as suas prerrogativas, 2, o processo, 3, a principiologia que rege o processo e que você pode e deve alegar naquele momento em que a sua prerrogativa for violada. Fui anunciado pela nossa presidente Grácia como presidente da Anacrim. Estou presidente nacional de uma das maiores associações de advogados do país. Hoje é a maior associação de criminalistas do Brasil, a Anacrim. E eu deixo o convite para que todos conheçam a Anacrim. Mas veja, lá na Anacrim eu percebo isso o tempo todo, que os advogados vão ao enfrentamento, mas nem sempre estão preparados ou previamente debateram, observaram, pesquisaram e investiram em conhecimento para esse enfrentamento. É disso que eu estou falando. E, nesse sentido, eu vim tratar um pouco de um dos princípios mais importantes nessa temática, que é o princípio do devido processo legal. Começa assim. Hoje nós vivemos um período, e isso é muito triste, é triste falar isso, sou professor, eu falava ainda há pouco, nós conversávamos antes de entrar no ar, eu sou professor desde 1994, e hoje nós observamos algo, é um termo, parece brincadeira, mas é um termo que tem sido muito usado, é a McDonaldização do ensino público, do ensino de direito, do ensino do direito como um todo. Porque abriram universidades em cada esquina do Brasil. Nós temos mais universidades no Brasil do que toda a América Latina reunida. Tem um lado bom, que é a democratização do ensino, isso é muito importante, ainda mais um país de 220 milhões de habitantes, de dimensões continentais, isso é muito importante, mas tem o lado da perda da qualidade. E o que acontece hoje com estudantes de direito? E aí eu peço desculpas à maioria, mas eu sempre vou trazer um pouco mais para a minha seara, que é o direito penal e o processo penal e a atuação do criminalista. O que acontece na advocacia criminal na prática? As pessoas, recorrentemente, Graça, elas levantam a bandeira do devido processo legal. Não, mas isso não cumpre o devido processo legal, o devido processo legal, e falam recorrentemente do devido processo legal. Mas que devido processo legal essas pessoas conhecem? O que elas enxergam no devido processo legal para levantarem a bandeira do devido processo legal sem que esse seja um argumento um pouco mais profundo e teorizado? Ou seja, falta o conhecimento teórico para aplicação prática. Vamos lá. O Código de Processo Penal Brasileiro é um código que foi gestado no período ditatorial. Então ele é um código que tem um ranço inquisitorial muito grande. Ele é um código que traz consigo ideias de um período de exceção. E o que nós temos hoje nesse código, que não poderia mais estar vigindo, não poderia mais estar valendo, uma série de normas, uma série de artigos, eu poderia citar várias, mas vou apenas para ilustrar, nosso tempo é pouco, vou citar, por exemplo, o artigo 156 do Código de Processo Penal. O 156 é um artigo que não foi recepcionado pela Constituição. Ora, a Constituição da República, ela diz que a base do processo penal brasileiro é uma base acusatória, que o nosso sistema é um sistema acusatório. Acontece que o 156 ele permite ao juiz, de ofício, produzir prova no processo. Peraí, James, é isso que você está me falando? Não tinha tentado para isso. O 156 permite que o juiz produza a prova, mas o juiz é parte. O juiz não é parte. Se ele não é parte, ele tem interesse naquele enfrentamento judicial, que eu não vou chamar de demanda, porque a teoria geral do processo não se aplica para mim ao processo penal, mas ele tem interesse naquele conflito. Não, ele não tem interesse, ele está isento
equidistante das partes e aguardando a produção da prova. Se o juiz pode produzir prova, ele demonstra que ele tem interesse. E eu nunca vi o juiz produzir prova a favor da defesa. Eu nunca vi o juiz falar o seguinte: olha, pensando bem, acho que eu vou ouvir uma senhorinha lá, que está lá no Amazonas, porque eu acho que se eu ouvir essa senhorinha, eu vou absorver o cara aqui no Rio de Janeiro. Isso eu nunca vi. Ao contrário, produzir prova para o Ministério Público para acusar e condenar é o tempo todo. Então o 156 não foi recepcionado. Esse é um exemplo. Vou falar de um outro exemplo rápido, inclusive fica aí a menção, a referência para todos que quiserem conhecer. Estou falando aqui do artigo 385 agora, também do CPP, Código de Processo Penal. O artigo 385, ele nos dá a ideia, e sobre esse artigo a Anacrim ingressou com uma ADPF junto ao Supremo Tribunal Federal, que já foi recebida, está concluído nesse momento com o ministro Luiz Edson Fachin, uma ADPF justamente arguindo a inconstitucionalidade do 385. Por quê, Graça? Porque o 385 ele permite uma possibilidade absolutamente teratológica. Ele permite que, ainda que o Ministério Público nas ações penais públicas, e nas ações penais públicas nós sabemos, o dominus litis, o dono da ação penal é o Ministério Público. Então o Estado exerce seu munus acusatório através do Ministério Público. Quando o Ministério Público entender que não é o caso de acusar e requerer nesse processo a absolvição, o 385 defere ao juiz a possibilidade, ainda assim, quando o Ministério Público não quer acusar, o dono da ação penal, o dono do direito acusatório não quer acusar, o juiz pode condenar, ainda que haja pedido de absolvição. Isso é algo que, para além de teratológico, além de antidemocrático, além de desconstruir o sistema acusatório, é algo que beira ao desequilíbrio disfuncional do processo, faz com que o processo perca completamente a paridade de armas, perca completamente o seu sentido de justiça e gerando, então, uma afetação extraordinária naquilo que nós chamamos de devido processo legal. Ainda com a entrada em vigor da Lei 13964 de 2019, o chamado assim pacote anticrime, né? Mas então lá no artigo 3º ficou registrado que a base do sistema processual brasileiro é o sistema acusatório. Então, se nós já tínhamos a perspectiva constitucional, agora temos inclusive uma lei e nós sabemos que lex novat derogat lex anteriori. Então, se a lei nova derroga a anterior ou revoga, né, é exatamente o caso. Esses artigos, ao nosso sentir, estão todos revogados pela possibilidade de não recepção pela Constituição da República. E onde é que isso gera a afetação? Uma afetação incomensurável, incontestável, inequívoca e inexorável do devido processo legal. E onde é que isso tem aplicabilidade na prática? Na prática acontece que os advogados, sobretudo os mais jovens, levantam essa bandeira recorrentemente do devido processo. Não, está afetando o devido processo, eu quero que isso ocorra de acordo com o devido processo. Mas que devido processo? O devido processo legal, ele está inscrito na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 54. E a maioria levanta essa bandeira, devido processo, como se fosse um mantra, mas sem conhecer a fundo, sem conhecer em detalhes, sem conhecer de forma mais intensa de onde veio esse princípio, qual a base, qual a genealogia, qual a ancestralidade de um princípio dessa envergadura, dessa grandeza. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente para voltarmos para as questões práticas. Quando você arguir a aplicabilidade do artigo 5º, inciso 54 da Constituição da República, aquele mesmo que prevê o devido processo legal, e logo depois, no inciso 55, vem como corolário, vejam, vem como consequência do 54, do inciso 54 do artigo 5º da Constituição da República, vem o inciso 55, prevendo ali, então, no 55, logo o inciso seguinte,
a ampla defesa e o contraditório. Portanto, muita gente sequer se apercebeu disso, que a ampla defesa, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são corolários, são consequências da interpretação hermenêutica do 54, do inciso 54, que prevê um princípio mais amplo, um princípio reitor dos outros dois, que é justamente o devido processo legal. Mas isso nasceu dentro da tua faculdade ali na esquina, desculpe dizer isso. Isso não nasceu da cabeça do teu professor, isso não nasceu do teu segundo ou do teu terceiro ano de Direito. Nós estamos remetendo agora a um período histórico, a uma quadra histórica extraordinária. Nós vamos ter que fazer uma regressão ao ano de 1215 e uma transposição geográfica e temporal para a Inglaterra de 1215. Estou falando de um momento em que John Lackland, para nós, João Sem Terra, foi obrigado a se submeter à autoridade dos barões de Honeysmith, ou também chamado Barões do Norte, e ali mesmo, no Tâmisa, às margens do Tâmisa e de frente para Honeysmith, John Lackland foi obrigado e foi compelido a assinar a chamada Carta Magna de 1215, que, veja, ainda não era a Constituição inglesa. O que nós temos de verdade é que, num período imediatamente anterior, o que aconteceu foi que Richard Lionheart, para nós, Ricardo Coração de Leão, você sabe, você já viu nos filmes, Ricardo, um rei austero, sério, justo, temido, mas muito inteligente, muito capaz nas suas relações políticas. Ricardo era também muito religioso e Ricardo morre na Terceira Cruzada. Ricardo vai a uma das cruzadas, uma guerra religiosa histórica, e Ricardo morre nessa Terceira Cruzada. Faço aqui um primeiro parênteses, que a esse tempo você pode estar se perguntando: Ricardo, rei da Inglaterra, Richard Lionheart, vai a uma cruzada e morre? Como se a Inglaterra é anglicana? Opa! Aquela época, a Inglaterra ainda era uma Inglaterra cristã católica, temente a Cristo e submissa aos mandos e desmandos do Vaticano. Não do Vaticano atual, mas do Papa da época. Do Papa, né? Não do Vaticano, do Papa. Não existiu o Vaticano, mas do Papa. Por quê? Porque foi justamente uma desavença mais à frente com John Lackland, seu irmão quase bastardo, que houve uma ruptura, né? E a Inglaterra desvinculou-se da Igreja Católica, criando, então, a ideia da Igreja Anglicana. Mas, voltando à narrativa original, Richard Lionheart, Ricardo Coração de Leão, morre nessa cruzada e assume o trono alguém que não estava sequer na linha sucessória. Se não estava na linha sucessória direta, porque seria o quinto ou sexto na linha sucessória, então ele não tinha terras, não era dono de bens, não era o detentor das terras do pai, né, Henrique. E o que acontece? Mas por esse acidente de percurso da morte de Ricardo, assume o trono John Lackland, ou, para nós, João Sem Terra. E ele inicia um governo autoritário, né, de um monarca absolutamente em desconformidade com o que eram as pretensões, sobretudo da monarquia da época. E essas notícias chegam ao rei da França, que vê uma grande oportunidade de invadir a Inglaterra e tomar o trono inglês e tomar as terras inglesas. Não havendo outra possibilidade a John Lackland, ou João Sem Terra, ele se submete àquilo que os barões de Honeysmith impõem a ele. E o que os barões queriam? Eles queriam um arrefecimento naquela autoridade, né? Naquele autoritarismo do monarca em relação a eles. Portanto, ali nós temos plantada a primeira ideia que na Carta Magna de 1215 é inserido no Bill of Rights da Carta Magna, né? Nas primeiras normas da Carta Magna, a ideia do Law of the Land, ou Direito da Terra,
que regeria o direito sobre as terras da Inglaterra, e dentro da ideia do Law of the Land é inserida uma outra perspectiva notável, que é justamente a ideia do freeman, o homem livre. E quem seria o freeman? Não o povo, não a sociedade em geral, mas aqueles monarcas estariam livres do desmando, do subjugo do monarca em relação àquele autoritarismo extremo que vigia no período medieval. Com essa inserção, nós temos a primeira ideia, né, uma ideia embrionária, uma semente daquilo que mais à frente se tornaria o devido processo legal. E foi somente com a transposição temporal e geográfica para uma das mais notáveis peças normativas do mundo ocidental, que é a Constituição Americana, que lá, naquela Constituição extraordinária de apenas 7 artigos e 27 emendas, que é inserida justamente, e aqui é uma coincidência numeral, presidente, enquanto para nós o devido processo legal está no artigo 5º, no inciso 54, para os americanos está na 5ª emenda também, na 5ª emenda à Constituição Americana, e lá eles inserem a ideia do due process of law, como sendo uma ideia conceitual e principiológica de que ninguém vai ser retirado da sua liberdade, dos seus bens, e lá para eles da sua vida, ninguém será privado da sua liberdade, dos seus bens e da sua vida sem um devido processo legal. Então vejam que a conformação de um devido processo legal é, antes de qualquer outra coisa, um sistema de garantias ao cidadão contra os desmandos que lá atrás, ao período de John Lackland, eram os desmandos autoritários de um monarca, mas que se nós fizermos a transposição para um período contemporâneo, todos os desmandos dos monarcas foram distribuídos aos presidentes, aos governadores, aos prefeitos, ou seja, àqueles que continuam, em nome do Estado, exercendo o poder em face dos súditos, hoje ditos e chamados cidadãos, que somos nós. Portanto, essa luta permanente e histórica entre o exercício do poder e a submissão ao exercício do poder tem que ter parâmetros, tem que ter regras, porque é fundamental registrar, e as pessoas estão muito reticentes ou reativas a essa ideia de que alguém foi preso, de que alguém foi processado ou condenado. Não, isso faz parte, porque investigar, processar, julgar, prender e punir, tudo isso é legítimo, é válido e é constitucional, contanto que seja feito dentro das balizas legais e constitucionais. Como diz meu querido amigo Auri, dentro das regras do jogo. Tem que ser feito dentro das regras. E o que acontece no Brasil contemporâneo, e aí que nós voltamos de toda essa ideia histórica para uma quadra contemporânea. O que acontece no Brasil contemporâneo é que as pessoas perderam a perspectiva do que é isso, do que é essa conformação extraordinária, dessa notável construção histórica do devido processo legal, para achar que o devido processo legal é apenas uma argumentação retórica. Olha, eu quero que faça de acordo com o devido processo legal. Que devido processo legal? O que você entendeu da conformação normativa e principiológica desse devido processo para poder alegar esse mesmo devido processo legal, seja num balcão de delegacia, seja num recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal? O que você absorveu, investigou, pesquisou e trouxe para o seu contexto cognitivo dessa conformação notável, repito, que é o devido processo, como um escudo, um instrumento de garantia, de defesa do seu cliente, de você mesmo, da sua família e dos que estão em volta, em relação ao exercício arbitrário de poder, em relação ao excesso de poder estatal, para você alegar com tanta tranquilidade, sem saber quais os limites ou quais as formas de demonstração desse devido processo legal. Portanto, o que eu gostaria de registrar aqui com um pouco mais de vagar e com um pouco mais de profundidade é que
antes de alegarmos o devido processo legal, que é tão somente um princípio, Graça, é um princípio tão somente, né? O princípio vem antes da norma, né? O princípio existe desde sempre. Então, esse princípio que conforma toda a ideia de proteção em relação ao Estado, é necessário que a advocacia, seja ela criminal, a advocacia pública, privada, o advogado civil, trabalhista, que ele conheça dentro do arcabouço normativo do direito adjetivo, do direito processual, do direito que instrumentaliza o direito material, que você conheça o que é uma norma de aplicação para o teu cliente, o que é uma norma de garantia, que você conheça. Hoje a gente vê o tempo todo o advogado querendo filmar a audiência, sendo repreendido por juízes, está saindo até preso com o telefone apreendido, porque não conhece a conformação normativa que daria a ele a argumentação, a narrativa correta para sustentar aquele direito. E fica na hora, eu tenho direito, eu tenho devido processo. Não, isso não é bastante. Isso não é suficiente. Você pode, todo mundo tem direito, né? Nós vivemos numa sociedade em que direitos e obrigações são inerentes, né? E aí eu estou me remetendo até ao iusnaturalismo, né? Isso é próprio do iusnaturalismo, que onde tem duas pessoas há direito. E aqui nós temos que dizer que você, para alegar esse direito, não basta saber que ele existe. Olha, meu devido processo. Não. Está na hora da advocacia como um todo, presidente, se preparar um pouco mais, investigar e pesquisar um pouco mais, gerar uma conformação cognitiva de conhecimento, seja ela principiológica, teórica e técnica e prática, para esse enfrentamento que se faz todo dia cada vez mais necessário. Não é um enfrentamento perdendo-se a elegância, a lanheza, a postura própria da advocacia, mas é um enfrentamento necessário, porque a todos nós da advocacia é fundamental resistir. A advocacia é uma profissão que é cobrada, que é batida na televisão o tempo todo, porque é uma profissão contra-majoritária, Pedro. É o que nós temos aqui na nossa profissão. Vocês não veem, vocês todos que me assistem agora, vocês não veem e nunca viram a crítica a um médico socorrista, a um médico cirurgião que está neste momento dentro de um hospital público e neste momento chegando, por hipótese, lá um traficante baleado e ele coloca na mesa de cirurgia, exerce aquilo que ele prometeu no seu juramento, que era salvar a vida de pessoas, salva a vida daquele traficante, que depois vai responder o seu processo, vai ser preso, vai seguir sua vida. Ninguém viu uma crítica a esse médico, mas ao advogado, que exerce constitucionalmente o direito de defesa também desse cidadão, porque ali, o que o médico fez? Exerceu o direito de defesa da vida do cidadão, ou seja, defendeu a vida para ele não morrer. Ele estava baleado, eu sou médico, vou defender a vida do jeito que eu sei. Extraí a bala, fiz a sutura, ficou bem, está tudo certo. Eu, advogado, exerço um outro direito que é inerente à vida desse sujeito, qual seja, o direito de defesa. Está na Constituição. A esse profissional, a toda a sociedade tem pedras a jogar, e às vezes até na família, tá? Na noite de Natal, na celebração da Páscoa. Você defende bandido? Não, eu defendo o direito de defesa. Eu defendo o direito de defesa. Então, nós somos contra-majoritários, Graça. E essa ideia de ser contra-majoritário, ela causa um mal-estar muito grande, uma repulsa na sociedade. E, por exemplo, vou aqui ficar falando só direito penal, não. Sei que eu estou falando com um público muito amplo. Você que defende o trabalhador no direito do trabalho, o que acontece no mais das vezes? Tá defendendo o cara que trabalhou 3 meses e quer pegar o seguro-desemprego. Isso é vagabundo. Ele quer que trabalhe 6 meses, não é um direito dele. A Constituição assegura, sabe? A classe dominante não permite que uma classe menos privilegiada tenha acesso aos seus direitos, ou quando permite que esse direito seja mitigado de alguma forma. E somos nós, a advocacia, que temos o papel constitucional e fundamental na sociedade de empreender esse enfrentamento. Eu gosto demais de leitura, eu acho que o que eu mais fiz na minha vida inteira foi ler. E de um tempo para cá eu tenho que admitir publicamente, inclusive, que eu leio muito mais
psicanálise e filosofia, história e sociologia. Eu estou me dedicando a psicanálise, filosofia, história e sociologia. Mas eu gosto muito também de poesia, né? Eu gosto muito de música. Nós somos contra-majoritários, somos resistentes. E há uma passagem de um cancioneiro popular que me toca profundamente, porque o que o cancioneiro faz com essa passagem é justamente mostrar ao mundo que ele quer resistir, que nós somos obrigados, vocês que me assistem, nós somos obrigados, ainda mais como advogados, a resistir. Nós perdemos esse cancioneiro popular, um nordestino, ainda no período da pandemia, e ele, né, Belchior, apropriando-se de um trecho do soneto Via Láctea, de Olavo Bilac, vejam, notável Olavo Bilac, Belchior diz o seguinte: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, tempo, corpo e alguma forma de dizer não, eu canto. Ora, o cancioneiro disse não, resistiu, cantando. A advocacia diz não, resiste, advogando. Ele disse não cantando, a gente diz não advogando. Nós temos que resistir, Graça. Portanto, isso não é uma mera utopia, né? Não é o Galeano, né? Tão decantado já, poema de Galeano, que é utopia, está lá no horizonte, eu dou 2 passos, ela se afasta 2 passos, eu dou mais 10 passos, o horizonte escorre 10 passos, nunca alcançarei. Então, para que serve a utopia? Para isso, para nos fazer caminhar. O convite que eu deixo a quem nos assiste aqui, Graça, é que a gente caminhe juntos. Porque sozinhos nós somos fortes, mas juntos nós somos invencíveis e imbatíveis. Para que a gente caminhe junto. E qual é a melhor forma de caminhar junto com a advocacia? É estar aqui, nesse espaço, que é o espaço que abriga a entidade mãe da advocacia. Sem essa entidade, não existe advocacia, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Vez por outra, fico muito triste, depois de 33 anos de advocacia, e completei esse ano 33 anos de advocacia, nunca fiz outra coisa na vida, a não ser advogar, de ver que há pessoas, ainda hoje, que jogam pedras na OAB. Advogados e advogados. É possível, é válido e é até legítimo, Graça, que eu não goste de um dirigente ou outro. Então eu vou até esse dirigente, olha, eu não gosto de você. Eu vou dizer às pessoas, eu não gosto daquele dirigente, mas não a nossa entidade. A OAB não tem nada a ver com isso, com a tua diferença pessoal com um dirigente ou outro. Não há que se pessoalizar. Portanto, acho que essas colocações que eu fiz aqui sobre o devido processo, sobre a história, a genealogia, a ancestralidade do Instituto, a aplicabilidade, os exemplos lá do 156, do 385 e tantos outros que eu poderia dar aqui, as referências normativas lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que traz como corolário o inciso 55 com a ampla defesa e o contraditório. Eu acho que tudo isso pode inaugurar um novo caminho, uma luz, né? Uma abertura de uma nova possibilidade de leitura, de enxergar os caminhos de conformação das ideias para alegarmos juntos o devido processo legal, seja no processo penal, no processo civil, no processo de trabalho, mas para juntos alegarmos a aplicabilidade de um verdadeiro due process of law, de um devido processo legal, para que a advocacia não continue sendo subjugada, porque, eu repito, 2 fatores geram esse derrame, essa avalanche, essa tsunami de violações prerrogativas. De um lado, o exercício autoritário de poder sempre existiu. Desde a Idade Média, isso sempre existiu. Desde o Egito Antigo, isso sempre existiu. Mas há que se pensar, há que se entender, há que se fazer a nossa meia-culpa e cortar na nossa própria carne, de nós entendermos até que ponto nós efetivamente nos preparamos para esse confronto, que do outro lado tem pessoas muito bem preparadas. Nós estamos preparados? Se não estamos, estou fazendo esse convite. Aqui nós temos agora a Comissão de Direito Penal instalada pela presidente Graça, que vai empreender uma série de encontros, cursos, palestras. Eu mesmo me disponho a dar cursos aqui para os advogados e advogadas que compõem a OAB do Meier. Para quê? Para que juntos nós fiquemos cada vez mais fortes, para que juntos a gente tenha uma preparação cada vez mais efetiva e para que juntos nós tenhamos a consciência de que o enfrentamento agora vem para um grau de paridade de armas efetivo, porque a paridade de armas que a gente pede no processo, ela não vai existir se não houver uma paridade cognitiva. E falta, nesses tempos, muito
a grande parte, né, não estou generalizando, mas é uma grande parte da advocacia, uma preparação, uma qualificação teórica, técnica e acadêmica que seja efetiva para o enfrentamento, repito, há um outro lado que, no mais das vezes, está muitíssimo bem preparado. Refiro-me ao Ministério Público, refiro-me às grandes bancas de advocacia na esfera privada, refiro-me àqueles que geraram uma conformação para o exercício das suas atividades que é de excelência. É hora da advocacia criar um quadro de excelência para esse enfrentamento. Entendeu, Graça? Essa é a minha perspectiva sobre o que você pediu para eu falar aqui hoje. Eu fico profundamente grata e emocionada e desde já, né, como eu fiz questão que você estivesse acima, junto com o Pedro aqui, da Comissão de Direito Penal, porque nós sabemos a necessidade que tem desses jovens advogados se preparar para o enfrentamento e de uma advocacia de qualidade. O que nós falamos que a valorização da advocacia depende também da qualificação do profissional, daquilo que ele quer fazer. E já te convido, James, a nossa Escola Superior de Advocacia é sua para fazer os cursos necessários para que nós possamos ter melhores advogados. O MEIA é um local de excelência. Nós queremos a excelência da nossa advocacia. Obrigado. Eu te agradeço muito, muito, muito. Eu que agradeço muito e quero dizer o seguinte, você tocou agora nessa parte final, a gente está indo para o finalzinho desse encontro, dizer que essa palavrinha que você usou, para mim, é algo fundamental e que tem que ser internalizada por todos os advogados e advogadas, mas, sobretudo, para você que faz parte de uma jovem advocacia, é a qualificação. Eu queria dizer a vocês, aí um depoimento pessoal, que tem algo que me preocupa sobremaneira nesses tempos, sabe, Graça? Que é a necessidade do instantâneo a partir das redes sociais. Quando nós éramos mais jovens, Graça, a gente sabia que as pessoas tinham uma coisa ou outra, tinham sucesso, mas a gente via no jornal, no Fantástico, em algum lugar assim. Hoje, se alguém está tendo muito sucesso, está todo mundo tendo acesso o tempo todo, instantaneamente, e querem ter o mesmo sucesso instantaneamente. Instantaneamente nada vai acontecer. Instantaneamente pode acontecer um prêmio do Big Brother, mesmo assim tem que ficar 40 dias naquela casa. Um prêmio de Mega Sena, sorte, né? Mas instantaneamente não é. E aí eu queria que vocês que estão nos assistindo internalizassem uma ideia, que é uma ideia fundamental para que você pare de se comparar. Faz por você mesmo. Faz você por você mesmo, que é uma ideia que não é minha, que é uma ideia que eu trago de um ensinamento de ninguém menos que Aristóteles. Né? Aristóteles, você sabe, Aristóteles ele nasceu em Estagira. Estagira é uma pequena cidade ao norte da Grécia, uma cidade muito pequena, e Aristóteles era filho de um médico. Aristóteles, portanto, era filho de Nicômaco. Nicômaco, um médico extraordinário. Nicômaco era maior que a própria Estagira, porque Nicômaco era ninguém menos que o médico do rei da Macedônia. Se você sabe, ser filho de um médico hoje já é um status importante, naquela época mais ainda mais o médico do rei da Macedônia. E Nicômaco queria que Aristóteles fosse para Atenas estudar, né? E assim mandou. Aos 17 anos, Aristóteles é enviado a Atenas para estudar. Acontece que Aristóteles se depara com alguns dilemas. O primeiro dilema é que Aristóteles chega em Atenas e ele não era cidadão ateniense, portanto não gozava dos mesmos direitos de cidadão ateniense. Ele era de Estagira, ao norte. Aristóteles não era cidadão ateniense, já era dele um sentido de inferioridade. E quando ele vai estudar, Aristóteles vê que o mestre dele, aquele que ensinaria tudo a ele, é ninguém menos que Platão. Platão, discípulo de Sócrates. E aí Aristóteles pensa, eu sou alguém aqui que não é cidadão. Eu sou um ninguém, eu sou um Aristóteles que veio de Estagira. Meu mestre é o Platão. Começa a estudar, 20 anos depois, ele insere numa obra um texto extraordinário de um livro, Ética a Nicômaco. Ele escreve esse livro, Ética a Nicômaco, livro 1, e ali ele dá uma pequena alfinetada no seu próprio mestre Platão,
porque ele diz sobre a diferença e a comparação. Ninguém deve se sentir no mundo diferente e ninguém deve fazer comparação, porque a diferença pressupõe a comparação, e a comparação, ela pressupõe que existam dois, você em confronto com mais um. Nunca valorize a diferença ou a comparação, valorize sim a tua singularidade. Foi isso que o grande Aristóteles fez olhando para Platão. Ele é bom demais, ele é o Platão, mas eu sou singular, eu sou eu mesmo, eu sou Aristóteles. Não me comparo a ele com as qualidades dele, eu com as minhas. Então você que é jovem advogado e está olhando aqui o tempo todo, não se compara não, fala, eu sou eu mesmo, vou fazer a minha parte. E eu garanto, se você fizer a tua parte, vai chegar lá. Obrigado a todos e todas. Muito obrigada, James. Um beijo para finalizar. Oh, meu Deus. Obrigado. E o nosso coraçãozinho aqui, que é sempre quentinho. Olha, nosso coração amado. Tá? Boa. Obrigado por você estar sempre nos apoiando. Chegou uma perguntinha ainda? Chegou uma perguntinha e temos duas pessoas que eu gostaria muito de conhecer. Dá tempo ainda de falar? 3 minutos? Bom, tem a doutora Karen de Rio Bonito, presidenta, a doutora Bruna Holanda, nossa solidariedade, carinho e apoio, obrigada, pela OAB Mulher, é a falar também. E como você vê a atuação da advogada criminalista ante as oposições e atitudes machistas e patriarcais de julgamento? Julgamento? No julgamento. No julgamento. Tá. Primeiro eu queria registrar também aqui a minha querida amiga Karen, presidente da OAB Rio Bonito, vice-presidente do SAERJ, do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Um beijo para Karen. E dizer para quem foi que mandou? Quem fez essa pergunta? Tá. Como eu vejo a atuação da mulher advogada criminalista. Veja, ser advogado masculino, criminalista, é extremamente difícil. É algo muito difícil. Ser mulher criminalista é 10 vezes mais. Porque a mulher entra num espaço que é historicamente machista, é um espaço em que ela sempre foi calada, que ela não teve voz nem vez, né? E que ela entra ali já sob um olhar do patriarcado, de uma estrutura, né? Machista, de um machismo estrutural, mas acontece o seguinte, a gente pode colher e matar 1, 2 ou 3 flores, mas nós não podemos conter toda a primavera. As mulheres são a primavera, estão tomando tudo, vão tomar cada vez mais, vai sobrar muito espaço para a gente e eu fico feliz demais por isso, porque eu contribuo com isso, não por moda, não por fazer média, por princípio. Eu acredito na força, na capacidade, na inteligência e na igualdade das mulheres. A Anacrim, em meio a tantas instituições, até da OAB, que é dos advogados, o IAB, que é dos advogados, e outras instituições que são dos advogados, a Anacrim nasceu estatutariamente da advocacia criminal para ser de todo mundo, sobretudo das mulheres. Parabéns. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Cheers.